Fala meu querido, fala minha querida, este é o último vídeo da semana do Guia Prático do Roteirista. Mas aqui eu não vou recapitular o que a gente falou sobre os 3 pilares da construção narrativa. Aqui a gente vai falar sobre outra coisa, mas antes deixa eu te contar uma história. Desde que a escola de roteiro surgiu, o interesse maior que eu tinha era de transformar esse conhecimento em acessível. Só para você ter uma ideia, a primeira turma da escola de roteiro chamou-se Turma Cobaia. Foram pessoas que se interessavam pelo assunto, que eu convidei exclusivamente essas pessoas para estarem perto da escola de roteiro e para começarem esse movimento. O interesse maior era mostrar que passos cada um podia dar na hora de transformar uma ideia em realidade, na hora de você construir realmente os 3 pilares da construção narrativa. Isso tudo começou a fazer tanto sentido para mim que eu migrei para o virtual. A ideia do virtual é simplesmente expandir. O que eu fazia antes para 20 pessoas, hoje se você entrar na minha fanpage você vai ver lá mais de 200 vídeos com um monte de visualizações. No canal do YouTube é a mesma coisa. No meu Snapchat todos os dias eu faço vídeo mostrando o cotidiano narrativo de um roteirista. Então a minha intenção é mostrar que o desenvolvimento narrativo é realmente o passo principal na hora de você tirar da cabeça uma ideia. A partir daí surgiu o primeiro curso virtual da Escola de Roteiro, que é o Guia Prático do Roteirista. Eu ouso dizer, mas eu tenho certeza, eu só vou dizer isso porque é uma verdade, porque eu acompanho o mercado narrativo há mais de 10 anos. É o único curso virtual no Brasil com esse formato que, ao contrário do que se imagina, nos aproxima, porque a gente tem ligação direta via Facebook, via Instagram, via WhatsApp, via qualquer rede social, via e-mail, onde a gente pode estar sempre conversando. Se a minha intenção é criar um guia, onde você mergulhe nesse guia e entenda passo a passo, passinho por passinho, de como construir uma boa história e como essa história virar realidade, é uma missão minha e da Escola de Roteiro fazer isso se tornar realidade. Para quem é o Guia Prático do Roteirista? Para quem é esse curso que é dividido em 3 grandes módulos que a gente já vai falar sobre eles. Esse curso, a grosso modo, é para qualquer um que tem uma ideia e quer transformar essa ideia em uma história. Pela escola já passaram escritores que adaptaram contos que viraram filmes, escritores que escreveram, a partir do Guia Prático do Roteirista, seus livros, já passaram jornalistas, já passaram publicitários, e aqui eu faço um parênteses para dizer que a publicidade se utiliza muito do Guia Prático do Roteirista. Poderia dizer que muitos dos alunos da escola de roteiro acabaram se inserindo no mercado a partir do Guia Prático, querendo fazer publicidade, querendo fazer propaganda, entendendo o desenvolvimento do storytelling, de um vídeo institucional, tentando encontrar dentro de uma campanha publicitária os personagens de uma ação, personagens de uma marca, o simbolismo de representação de uma empresa. Esse parênteses é muito importante porque eu sei que o Guia Prático vai ajudar qualquer tipo de história, seja ela offline, seja ela online, e vale muito a pena você entender um pouco desse guia se você é publicitário. Mas também já ajudou músicos a construírem discos, já ajudou bailarinos a trabalhar com espetáculos de dança, já ajudou bastante gente a construir a sua vontade, que era tirar uma ideia da cabeça e fazer essa ideia virar realidade no papel, virar realidade num blog, virar realidade num site. E lógico, tem uma máxima que diz: se o seu curso é para todo mundo, esse curso não é para ninguém. O Guia Prático do Roteirista, ele é um curso super amplo para quem está no meio audiovisual. Ele é um guia completo para quem quer entender como contar uma história, mas ele também é um pouco mais que isso. Ele vai te ensinar a ler um roteiro. Ele vai te ensinar a construir uma obra a partir de algo que já está pronto. Então eu poderia dizer que qualquer meio audiovisual se nutriria muito bem do Guia Prático do Roteirista. Também já passou por aqui produtoras audiovisuais que trabalham com casamento, com festa de aniversário, com festa infantil, fotógrafo, diretores de empresas, produtores executivos, diretores de produção, enfim, uma gama muito grande de todos os processos do audiovisual. Fora os processos audiovisuais, eu tenho relatos de alunos que fizeram e utilizaram o guia em grandes reportagens, em assessoria de imprensa, em desenvolvimento pessoal, fizeram o guia justamente para conhecer um pouco mais sobre como se constroem as histórias. Bem, vamos nessa. Como vai funcionar o Guia Prático do Roteirista? Aqui embaixo você se inscreve, clica aqui nesse botão. Eu recomendo que você, se você tem interesse, você faça isso o quanto antes possível, porque as vagas são limitadas, porque todos os alunos da escola de roteiro, eles recebem uma atenção necessária que todo criativo deve ter. Se você quiser, você vai ter uma atenção voltada para que você desenvolva uma história durante todo o Guia Prático do Roteirista. Isso é primordial, e a gente começa com os 5 primeiros módulos.
num grande grupo condensado no grupo conceitual, no grupo artístico. É quando a gente começa a entender, estudar e se aprofundar em gênero cinematográfico, construção de personagem, protagonismo, em antagonismo, em estudo de referências, muitos exemplos. A gente vai ter muita leitura, muito áudio para você ouvir, para você se aprofundar nas questões artísticas e nas questões conceituais. Por ser um guia prático do roteirista, esse guia ele se concentra muito em guiar você. Essa é a intenção maior do guia prático do roteirista. Todos esses 5 módulos, eles trazem um guia para você visualizar como você deve fazer isso. Não é simplesmente teoria, é teoria aliado à sua prática. Do módulo 6 ao módulo 10, a gente começa a entender de estrutura. Eu quero ensinar você como você encontra o plot da sua história, logline, storyline, incidente incitante, que é o gatilho da sua história, primeiros pontos de virada, como um ponto de virada linka ao outro, é onde a gente se aprofunda muito na jornada do herói, é quando a gente entende como fazer uma lista do que o seu protagonista pode ou não fazer nessa história e utilizar isso a favor da sua construção. É realmente ver, do módulo 6 ao 10, uma estrutura para uma história. Do módulo 11 ao módulo 15 é onde a gente vai aprender fielmente a escrita de um roteiro. Vamos passar por argumento, por escaleta, por softwares de escrita, por desenvolvimento de roteiro, vamos falar de cena, vamos falar de técnicas de cena, técnica de construção de ponto de virada, de clímax, de gatilho, como isso tudo vai para dentro de uma escaleta, como você pega o argumento, transforma em escaleta e transforma em roteiro, que esse é o desenvolvimento tradicional, e também vai entender muito como você desequilibrar tudo isso, vai entender como você começar do fim e voltar para o início do guia, vai entender como o seu processo é tão importante quanto você seguir uma base, vai aprender a como guiar a sua própria história e realmente criar uma técnica muito pessoal. Depois que você passar pelos 15 módulos do guia prático do roteirista, você vai saber fielmente como tirar uma ideia da cabeça e transformar sua ideia em uma história. A maioria deles tem exercícios, a maioria deles trazem leitura, a maioria deles trazem referência e outra, a maioria deles tem eu aqui pegando no seu pé, pedindo para você assistir, cobrando que você assista, seguindo um certo cronograma do guia prático do roteirista, porque no momento que você se inscreve, recebe um login e uma senha, você vai ter uma distribuição planejada de como assistir ao guia prático do roteirista. Uma distribuição que foi pensada a partir do que aconteceu nos outros módulos e nos outros cursos da escola de roteiro. Bom, além de adquirir o guia prático, você vai receber uma lista dos 300 principais filmes e todos eles você vai assistir e vai analisar o guia prático do roteirista e você vai perceber nesses 300 filmes quanto faz sentido esse passo a passo da construção narrativa. Além disso, você vai receber uma lista de todos os livros que eu fiz esse cruzamento para chegar nos pilares da construção narrativa. No terceiro bônus, a gente tem uma aula tutorial sobre a utilização de softwares de escrita. Como você faz para utilizar os 15 módulos que agora estão nas suas costas para você utilizar isso na hora de escrever. No quarto bônus, você vai receber 3 entrevistas exclusivas só para quem é aluno, não está em lugar nenhum essas entrevistas, além de estar no meu computador. Essas entrevistas, elas são com um produtor executivo, porque a gente vai entender fielmente o que ele busca em uma história, com um diretor cinematográfico e com um cinéfilo. Ou seja, a gente vai linkar as 3 pontas. O quinto bônus é uma aula especial sobre meditação criativa, algo que eu tenho colocado em prática há alguns anos. É um momento muito pessoal, onde você vai descobrir como você ficar focado. Quando você tem foco, você pode utilizar esse foco em diversos momentos. No ônibus, na caminhada, no intervalo do almoço, um pouco antes de dormir, no momento do seu café. Então você vai construindo a sua história mentalmente no foco e anotando coisas. O sexto bônus são 4 hangouts ao vivo para você tirar suas dúvidas. Você se conecta comigo e aí você tira suas dúvidas e aí todos os alunos estão conectados e vão tirando suas dúvidas e a gente não tem tempo para terminar, só tempo para começar. Cada um vai tirando suas dúvidas e a resposta de um é a resposta de outro. E aí você vai dizer, cara, mas eu não tenho como assistir esse hangout ao vivo, nesse dia eu não posso. Tá, tudo bem, você não vai poder fazer pergunta, mas você vai poder me mandar sua pergunta, eu vou ler sua pergunta, vou responder a sua pergunta e aí você vai assistir no dia que você puder. Porque o Hangout é ao vivo, mas ele fica gravado e eu disponibilizo isso para todo mundo, sem problema, não tem galho nenhum. O sétimo bônus do Guia Prático do Roteirista é você ter acesso ao grupo fechado de roteiristas do Facebook. Todos deste grupo já fizeram parte da escola de roteiro. Todos desse grupo utilizam esse grupo com foco na escrita narrativa. Ou seja, se hoje eu tenho uma dúvida sobre escrita narrativa, eu entro lá nesse grupo e escrevo.
Mas acontece algo muito melhor que isso. Muita gente me procura para fazer projetos, para escrever roteiros, para, sei lá, escrever um institucional, para convidar para tomar uma cerveja. Não, isso não tanto. Mas olha só, muita gente me procura e o que eu faço? Eu jogo essas demandas para dentro desse grupo secreto. O que acontece nesse grupo? Lá eu vou saber direitinho o que cada um pensa sobre a escrita e a gente vai poder fazer esse cruzamento, trocar informações dentro desse grupo fechado do Guia Prático do Roteirista, desse grupo fechado da Escola de Roteiro. O 8º bônus do Guia Prático do Roteirista é um Script Doctor. Funciona assim, você vai me enviar um texto, eu vou ler esse texto e eu vou te dar um retorno sobre ele. Esse texto e esse retorno, ele é por si só um bônus que vale mais do que o próprio curso. Ou seja, você está recebendo gratuitamente um bônus, que é um Script Doctor, que está inserido no Guia Prático. Mas se isso fosse um trabalho meu, do meu dia a dia, ele valeria mais que o Guia Prático do Roteirista. Vamos falar do valor do curso. Isso vale agora para você se você for chamado por alguém e precisar cobrar, mandar um orçamento por um roteiro que você fez. Entenda que há uma diferença muito grande entre valor e preço. O valor é o quanto aquilo agrega para sua vida. O valor é quanto aquilo só eu, Marcelo, posso passar para você. O valor de algo está em aquele algo ser único, em aquele algo ser exclusivo. Quando você adquire o Guia Prático do Roteirista, você adquire um material que estará com você para sempre. Então, valor é algo muito mais simbólico, representativo, e preço é algo muito mais pontual. É quanto eu preciso para adquirir esse algo, esse valor exclusivo. Valor é tudo que eu falei agora e nos outros vídeos anteriores. O preço do Guia Prático do Roteirista é R$ 577. Você pode pagar no boleto, no depósito, em 12 vezes no cartão. Você pode comprar em dupla, você pode comprar para toda a sua produtora, você pode adquirir o Guia Prático pensando em fazer ele no futuro, pensando em usufruir dele daqui a 2 anos. Você pode adquirir o Guia Prático do Roteirista pensando no bônus, pode adquirir simplesmente para o seu conhecimento pessoal. Por que custa isso se o valor é muito mais alto? Tem um aluno do primeiro Guia Prático do Roteirista que ele me mandou um e-mail no final do curso dizendo o seguinte: Marcelo, o único problema do seu curso é custar muito barato. Eu achei isso formidável, porque ele estava me dizendo que o valor era muito mais alto do que o preço. Qual é a intenção disso? A intenção é o que a gente vem falando desde o primeiro vídeo da semana do Guia Prático do Roteirista. Movimentar o mercado narrativo brasileiro. Sermos agentes transformadores do mercado audiovisual. No momento em que se fala de crise, agora é o momento onde o roteirista mais está trabalhando nesse meio audiovisual. Por quê? Porque agora estão se dando conta de que realmente vale muito mais uma boa história do que uma mega produção. E as duas coisas casadas, então, muito melhor. 3 últimos avisos. Primeiro, as turmas são limitadas. Por quê? Porque a gente fica focado nos alunos. A intenção é desenvolver o mercado, então eu preciso saber o que está acontecendo com a sua história, com a história do seu colega, com a história do outro colega, com a história de todos os envolvidos no Guia Prático do Roteirista. Segundo aviso importante, a próxima turma do Guia Prático do Roteirista não deverá vir nesse ano. Talvez no final do ano, mas não é uma garantia, porque eu estou envolvido em um monte de projetos, estou escrevendo meu 3º longa-metragem, então não é uma garantia de que a 3ª turma vai vir neste ano. Terceiro e último aviso, você tem alguma dúvida sobre o curso, sobre o guia? Eu convido você a adiar sua dúvida por 30 dias. O que significa? Que você adquire agora o Guia Prático do Roteirista. Se você me mandar um e-mail dizendo, me devolva o dinheiro, ou me dizendo, é uma merda, ou me dizendo, não gostei, eu lhe devolvo na hora o dinheiro. E a gente fica amigo, a gente volta a conversar no próximo guia, ou no próximo curso, ou no próximo movimento da escola, mas é uma garantia certeira de 30 dias que você pode simplesmente me encaminhar um e-mail, sem frescura alguma, e a gente continua sendo brother. Agora, se você realmente quiser fazer parte da transformação do mercado, se você quiser adquirir conhecimento, se você quiser utilizar isso como um guia para o resto da sua vida, em um portal online onde você vai poder acessar para o resto da vida, se eu morrer, o portal vai estar lá, ele vai estar disponível para você, aí você clica aqui embaixo e adquire o Guia Prático do Roteirista. Tá certo? A gente se encontra no Guia Prático do Roteirista. Até lá! Falou!